A paz do Senhor, jovens de Deus. Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical Conecta Mais Jovem, que nesse terceiro trimestre de 2022 estamos falando sobre o Espírito Santo presente em todo o tempo. Chegamos na lição de número 6, sinal que acabou o mês de julho e começamos o mês de agosto. Isso mesmo, sinal que nós estamos nos caminhando aí, aprendendo da graça, do conhecimento, através do Espírito Santo, agindo em todo o tempo. E na lição 6, como você já pode ter lido aí na nossa miniatura do vídeo, né? A representação do Espírito Santo: fogo, vento, água, pomba, consolador. O que mais? Vai dizendo mais aí, jovens. E a gente vai entender esses nomes que o Espírito Santo tem, que foi dado: Espírito da verdade, sim, Espírito de Deus. E você vai lembrando quantos nomes é dado ao Espírito Santo. Por um motivo: cada nome representa uma característica dele. Lembrando, já digo logo de cara, é spoiler que vocês gostam, jovem? Então vamos lá. Nenhum desses nomes que nós vamos ver aqui, nenhuma das suas representações define definitivamente a pessoa do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é uma pessoa. Tudo bem? É o que nós vamos aprender. Pega aí suas canetas, marca texto em gel, caneta. Hoje eu não esqueci, trouxe logo duas, certo? Seu tablet, seu computador, seu celular, porque você sabe que na sala do Conecta Jovem nós não usamos a Bíblia impressa, nós usamos a Bíblia no Conectar para fazer juízo ao nome, né, da nossa sala. Conecta Jovem, Conecta Mais Jovem. Esteja sempre conectado. Uma Bíblia aí, você tem diversas Bíblias para que você escolha para baixar em seu computador, tablet ou celular. No meu tá aqui no meu tablet para poder fazer a leitura. E eu gosto de fazer a leitura, já vou vendo NVI. Isso, a leitura que está aqui é a NVI. Eu gosto particularmente da NVI para tratar com vocês, jovens. Professores, use sempre várias linguagem para facilitar para o jovem. Não usa somente a RC, RCA, NAA e assim por diante. Você usa a linguagem que for mais fácil para o jovem entender o que você está passando para ele. Na lição de número 6, vamos aprender aqui hoje, né, as representações do Espírito Santo. Então, com esse material em mão, põe aí o seu fone de ouvido, se você assim tiver, se for numa sala, liga, aumenta aí a Smart TV e vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Hoje falando das suas representações. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento através do estudo do Espírito Santo. Meus queridos jovens, como eu já falei de início, a nossa lição é a lição de número 6, já vamos abrir ela aqui, ó. Representações do Espírito Santo. O nosso texto de referência está no livro de João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Rapidinho, deixa eu marcar de laranja, que você sabe que na nossa sala Conecta Jovem eu gosto de marcar de laranja para saber que eu já li junto com vocês. Nos diz assim: nos últimos e mais importantes dias da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, glória! Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora para a glória ou glorificado.
A gente tem um pouquinho de dificuldade, alunos, vocês olham para mim assim, professor, tem hora que parece que você se engasga quando vai ler a Bíblia, sabe por quê? A gente está tão acostumado com uma tradução, que a gente já tem ela na nossa cabeça. O decorar, o aprender e guardar a palavra. Então, quando você lê, você já sabe o que o texto está dizendo. Então, você quer lutar contra a sua mente, com o que já está armazenado, com o que está querendo ser armazenado. Então, dá esse conflito, tá bom? Mas aqui Jesus ainda não tinha sido glorificado, então o Espírito ainda não havia sido derramado. E o derramar tem a ver com água. Por isso que ele diz que nos últimos e mais importantes dias da festa, deixa eu colocar assim, isso que fica melhor para ler. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede é de água. Então a água aqui é mais uma vez a representação do Espírito Santo como água. A nossa revista, não sei se você vai conseguir enxergar, porque o zoom está automático em mim com o meu celular. Então não sei se você viu, é uma cachoeira, uma descida de água, porque o Espírito Santo também é representado por água. Tem aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho esta representação de água, tá bom? Nosso texto do dia, ou versículo do dia, livro de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 16. Não vai confundir com João 3,16 conhecido, tá? É Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Olha a água ligada aí com o Espírito Santo. Jesus foi batizado nas águas ao sair das águas. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre você. Sobre ele, sobre você não, sobre ele, Jesus. Então aqui a gente tem duas representações do Espírito Santo. Qual é a primeira? Espírito de Deus. E a segunda, uma pomba. Olha aqui, ó. Duas representações do Espírito Santo em um só versículo. Espírito de Deus e como pomba. Foi como o Espírito Santo veio. Deixa eu ver que é até a nossa capa aqui, ó. Eu acho linda essa capa, né? Eu gosto sempre de falar dessa capa para vocês. E aqui tem justamente a representação da água, né, ó. Esse lado aqui, ó, a representação da água e a representação do fogo, que o Espírito Santo também é fogo. Vamos estudar hoje também. Tá sensacional a revista. Então veja que tem várias. Aqui são algumas. Eu devia ter pego o meu livrinho que eu tenho ali. Uma vez eu fui dar um estudo na igreja da ADMS. Na época o pastor presidente era o pastor Ricardo. Hoje o pastor presidente é o pastor Jefferson, com a sede lá em Recife. Eu só não lembro o bairro, mas eu sei que é lá em Recife, pastor Jefferson e pastor Elisângela. Um abraço para vocês que são os pastores. Uma vez fui dar um estudo lá na igreja do pastor Ricardo Santana, que ele era presidente, e a gente confeccionou um livrinho. Eu tenho levado esse livrinho para vários lugares para falar do Espírito Santo, seus nomes, suas ações, quantidade de dons, e é bem riquinho, fininho assim, ó. Tá no nome do Tony Pinho, não tá à venda, não tem para vender, foi local, mas muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem limitação aqui do Espírito Santo. Vamos falar pouco. Vamos falar pouco não, vamos melhorar a frase. Vamos falar alguns, mas ainda é pouco para representar o Espírito Santo. Tá bom? Verdade aplicada, você sabe que tem uma mãozinha assim. Então, clica aí dizendo que já gostou, começando a nossa lição de número 6. Através dos símbolos que representam o Espírito Santo, conhecemos mais a respeito da sua personalidade e ação no homem. Vamos lá. Símbolo é uma palavra a ser marcada. Conhecemos mais a respeito da sua personalidade. Então, ao falar das representações do Espírito Santo, vamos conhecendo mais e mais a sua personalidade, tá? Aqui, e como age na nossa vida como ser humano. Momento de oração. Vamos ver o que pede no momento de oração para nós hoje. Diz assim:
Oremos para que venhamos entender as verdades espirituais dos símbolos do Espírito Santo. Fone via Bluetooth ou conectado, ou aumenta a sua TV, ou seu celular, seu tablet, seu notebook e ouve essa oração, e se você puder, me acompanha também. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti por chegarmos à lição de número 6. Hoje vamos entender um pouco mais sobre as representações do Espírito Santo e que através dos seus símbolos nós possamos entender a sua ação na nossa vida, na minha vida como professor, na vida dos professores que me ouvem, dos alunos que estão aqui nesta sala e todos aqueles alunos que irão ouvir essa lição domingo de manhã em suas igrejas, em suas congregações. Entendam que cada símbolo tem algo especial para tratar comigo e com eles. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, jovens? Vamos lá. Nossa introdução nos diz assim: falar sobre o símbolo do Espírito Santo é aplicar a nossa visão acerca da sua função e propósito. Opa, aqui já tem duas palavras que precisamos dar ênfase, alunos. Sua função e propósito. Olha aí, já marca essas duas palavras aí e vamos entender suas funções e os seus propósitos, tá bom? Pois quando Deus estabeleceu tais representações, objetiva comunicar de maneira clara ao homem acerca do Espírito Santo. Então o homem passa a entender o Espírito Santo através das suas representações, seja ela qual for, como nós vamos falar aqui, para que o homem seja cada vez mais fácil o homem entender o que Deus quer comunicar através do Espírito Santo. Ponto-chave de hoje: cada símbolo e título atribuído ao Espírito Santo revela verdades e profundidades teológicas a respeito da pessoa do Espírito Santo. Aqui está assim a frase: a respeito da terceira pessoa da Trindade, ok? Vocês sabem que são meus alunos que eu não gosto de usar essa palavra, esse termo, terceira pessoa da Trindade. Mesmo eu não falei, ok Google, se converta, que eu não lhe chamei. Tá vendo aí? Isso é a tecnologia. Ela acha que eu chamei Google, não chamei. Fique quietinho aí, fique no seu lugar. Então eu não gosto de usar essa palavra terceira pessoa da Trindade, mas entendo o porquê que essa palavra é usada. Já expliquei para vocês, tá bom? Mas aqui tem algo que nós podemos colocar em prática. Cada símbolo, é o que nós vamos falar, e título, certo, atribuído ao Espírito Santo revela verdades e profundidade. E ainda usa a palavra teológica. Estudo se baseia no aprendizado teológico, mas símbolos, títulos, verdade e profundidade. Essas são as 4 palavras que nós usamos aqui no ponto-chave. Vamos para o nosso ponto de número 1. Diz assim: os títulos do Espírito Santo. Lembrando, fique bem claro, porque eu não sei quantos ou quem irá assistir essa aula. Se nós pegarmos aí um professor de teologia, ele vai dizer: professor, faltou pelo menos 200. Para uma sala de adulto, faltou pelo menos uns 100. Para uma sala de jovem, é suficiente o que nós iremos apresentar aqui. Aqui, vamos dizer, é o alicerce, é a base, é suficiente para você entender. Como eu já disse, tem muitos e muitos mais que podemos apresentar, mas vamos deixar como está, pois é suficiente para os jovens que estão aprendendo, encaminhando ou caminhando para conhecer mais o Espírito Santo. Tá bom? Vamos falar, os títulos do Espírito Santo. No Novo Testamento, apresenta vários títulos
concedido ao Espírito Santo, objetivando conectar, olha onde é que tem uma palavra conectar aí, ó, conectar o título a uma função específica ou no seu relacionamento com o homem. Veremos abaixo alguns destes títulos e a sua efetividade na vida dos discípulos. Você é discípulo, então o Espírito Santo ele vai estar se movendo através dos seus títulos aqui relacionados. Deixa eu pegar uma palavra aqui, deixa eu ver aqui, ó, objetivando conectar, anota aí, professores, alunos, o título a uma função específica no relacionamento com o homem. E cada uma delas vai nos ajudar a entender o mover do Espírito Santo, entender o mover que ele tem para mim e para a sua vida, quando nós entendermos cada vez mais os seus títulos, tá bom? O primeiro, ponto 1 do ponto 1 vai nos falar Espírito da verdade. Sim, vai falar que ele é o Espírito da verdade. Ó, vai juntando aí, professores, alunos, vai juntando. Lá no nosso versículo, aqui nós temos falando sobre água, certo? Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o próprio João ele explica que Jesus está falando da uma promessa vindoura. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crerem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Você viu que a segunda leitura ficou boa? Porque a mente entendeu que eu estou fazendo outra leitura e não pegando o que já está armazenado. Então, o Espírito Santo tratado como água. No nosso versículo do dia, já lemos que ele é Espírito de Deus e também em forma de pomba. Agora, já vamos tratar como Espírito da verdade. Olha aí, mais um. Vai anotando aí e você vai ver quão rico vai ser esse estudo para você, jovem. Este é um dos termos mais usados por Jesus, quando ele faz alusão ao Espírito Santo. Quando lemos o título Espírito da Verdade, tem a referência e vamos consultar mais um pouquinho. Quer já conectar? Conecta aí o próprio livro de João, só que no versículo de número 14. Perdão, João 14, capítulo 14 primeiro, agora o versículo que é o versículo de número 17. Olha, já lemos na sala do Conecta Jovem, deixa ele aí. Vamos continuar a leitura. Fica claro que uma das funções do Espírito Santo é revelar a verdade de Deus no nosso coração, a verdade que liberta e nos faz testemunhar de Cristo. Segundo o texto, mais um texto, tá bom aqui, ó. Agora nós vamos lá para João, deixa só anotado. Livro de João, capítulo 16, versículo 13. Já vamos ler também. O Espírito Santo nos guiará também em toda a verdade. Por isso que ele é o Espírito da verdade, porque nos guiará por toda a verdade. Como filhos de Deus e discípulos de Cristo, necessitamos ter a nossa vida regida pela verdade. Verdade nos lábios, verdade no andar e verdade no desenvolvimento de nossa vida. Olha quantas verdades o Espírito Santo aqui nos traz no ponto 1. Vamos começar daqui. Como os filhos de Deus e discípulos de Cristo, necessitamos ter em nossa vida regida pela verdade. Aqui sim, agora, ó, verdade nos nossos lábios, verdade no nosso andar, verdade no desenvolvimento de nossa vida cristã. Tudo com verdade. Agora vamos ver a primeira referência do livro de João, capítulo 14, verso de número 17, que diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês conhecem,
pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quão responsabilidade carregamos todos nós? Pois Jesus está dizendo que o Espírito Santo está conosco e se move em nós. Eita, é fortíssimo, por isso que ele é o Espírito da verdade. Agora, João 16, no mesmo livro de João, só muda o capítulo e vamos mudar o versículo também, versículo de número 13. Já lemos também na sala do Conecta Jovem. Diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ok? Ele vos guiará a toda a verdade. Não é meia verdade, não é metade da verdade, não é quem sabe vai ter uma verdade. Os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. O que está por vir? A glória, a redenção, céu esperando para os discípulos que têm a verdade nos lábios, a verdade no andar e a verdade no testemunhar de vida. Glória a Deus. Outro termo muito conhecido, outro título, talvez esse seja o mais conhecido, concordo com o pastor César Rosa, quando ele diz que talvez esse aqui que nós vamos falar seja o mais conhecido. Tem até hinos e mais hinos, né? Eu gosto particularmente do hino da Damares, Consolador, não sai daqui. Ponto 1, ponto 2, o Consolador. Vamos ver o que diz a nossa revista hoje, professores e alunos. Outro título dado ao Espírito Santo no Novo Testamento é Consolador. A origem da palavra grega indica alguém que está ao nosso lado para sustentar e aparar. Sendo assim, esta palavra mostra o Espírito Santo presente em todos os momentos na nossa caminhada cristã. Na vida dos apóstolos, contemplamos o Espírito Santo sempre presente, operando sinais e maravilhas, sendo assim como hoje, o fato essencial no avanço da igreja daquele século. Não precisamos temer as perseguições e as adversidades, pois o Consolador está ao nosso lado para nos fazer triunfar. O que nos faz ter confiança é saber que nós temos um Consolador. Por isso que a Damares interpreta um louvor dizendo: Consolador, não sai daqui. Então, não tenha medo, jovens. As adversidades virão. As lutas na escola, faculdade, família, trabalho, vizinhos virão. Mas você tem, não é que você terá, é que você tem o Consolador para te ajudar. Ele é socorro bem presente. Porque, como falou aqui, deixa eu ver o versículo que nós lemos. Como está escrito aqui, em João 14, volta aí o capítulo aí, versículo 17. Nós já lemos, mas para te falar que o Espírito Santo está com você, que é o que está aqui, O Espírito da verdade, o mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Então não se assusta com as adversidades. O Espírito Santo, ele vive com você e estará com você. No caso, foi uma promessa que agora foi cumprida e ele está com você aí, meus queridos jovens, meus queridos professores, superintendentes, coordenadores, pastores. Que Deus venha consolar com o Consolador e que você sinta a presença do Espírito Santo. Me lembra até um livro que ficou muito famoso, Bom Dia, Espírito Santo. Tá bom? Veja se a gente vai lembrando de alguns títulos. Eu não tenho ele ali na minha prateleira, na minha biblioteca, mas eu sei desse livro, que é bem interessante
porque nós podemos sentir o Espírito Santo do nosso acordar até o nosso ir dormir. Ele vai permanecer comigo e com você. Então não tema as adversidades, tá bom? Ponto de número 2, os símbolos do Espírito Santo. Diz assim: percebemos vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia, tais como azeite. Peraí, que eu já vou anotando logo agora. Azeite, o Espírito Santo é como azeite. Pomba, tá aqui. Fogo, fogo, sim. Vento, também como vento. Água, aqui, água, como água. E selo, apresentado como alguém que sela, tá bom? Anota essas palavras, professores, enriquece a tua aula. Dá para você fazer pergunta e versículo sobre cada um deles. Me mostra aí o Espírito Santo como azeite, está escrito onde? Como pomba, aonde? Fogo, vento, água e selo. E aí você enriquece a sua aula. Professor, você não vai colocar aqui? Não, aqui ficaria muito grande para pregar todas as referências. Eu só falo para você que você pegar uma Bíblia como essa aqui e colocar na pesquisa da Bíblia, pesquisar aqui e colocar o nome, o Espírito Santo como azeite. Então você vai entender ele como azeite, como pomba. Essas referências enriquecem. E por que você não dá, professor? Porque vocês têm que entender uma coisa, professores. Aqui é uma escola, como fosse uma escola secular. O professor manda te dar a aula, te explica, mas você tem que fazer a pesquisa. Você tem que se certificar se tem isso aqui na Bíblia ou não. Se você colocar na descrição do vídeo, professor Tony, eu não achei o Espírito Santo como azeite, nem como pomba, nem como fogo, nem como vento, nem como água e nem como selo. Aí no teu comentário eu vou te dar a referência. Será a sua lição de casa. Se você não achar, eu te mostro aonde está. Mas você tem que exercitar o folhear da Bíblia, ou no caso aqui, o conectar. A minha tá aqui, Deixa eu afastar aqui o celular. A minha aqui, para vocês verem. A minha está aqui, a minha é gigante para a sala dos adultos. Ela fica aqui do lado. O meu celular é para mostrar o cronômetro, quanto tempo eu tenho aplicando a aula para vocês. Então, entendeu? Se você não achar nenhuma dessa referência aqui falando do Espírito Santo, põe no comentário que eu respondo te mostrando onde é que está na Bíblia, cada uma delas. Embora tais símbolos mostrem verdades acerca do Espírito Santo, o Espírito Santo não é limitado por nenhuma delas. Isso aqui é importantíssimo. Mesmo falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Repetindo, azeite, pomba, fogo, vento, água e selo. Olha só o que colocou o César Rosa e eu colaboro com ele. Embora tais símbolos mostrem a verdade acerca do Espírito Santo, o Espírito Santo não é limitado por nenhuma delas, tá bom? Ele não é limitado por nenhuma delas. Ele é todas elas. Show! Ponto 2.1. Olha eu confundindo aí. O Espírito Santo como pomba. Vamos falar ele, mas provar aí que o Espírito Santo é como pomba. Já lemos, né? Como pomba. Tá onde, professor? Aí, Mateus 3:16. E o Espírito Santo desce como pomba. Então aqui já tem a prova, como água. Acabamos de ler ele como água. Eu não me lembro agora, foi João 16:13, como água. Então nós temos algumas referências, a gente vai vendo. Se não tiver, deixa no comentário que eu respondo para você, te mostrando aonde está. Vamos lá. Quando Jesus foi batizado, o texto é claro ao dizer que o Espírito Santo se fez presente como uma pomba. Ou seja, nós já lemos livro de Mateus, capítulo número 3, verso de número 16. A pomba, como símbolo, significa brandura. Peraí, vamos anotar isso aqui. É importante. Por que o Espírito Santo parece como uma pomba? Vamos lá. Primeiro, brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza
e paciência. Tudo representado apenas por um símbolo, a pomba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características tem a pomba. Então, quando o Espírito Santo desce ali sobre a vida de Jesus, na hora que o João Batista o batiza, está dizendo que ali é representado, vamos mais uma vez, brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. Tudo isso tinha o nosso Jesus. Todas essas características vindo apenas no símbolo de uma pomba. Sensacional! O Espírito Santo transmite paz aos discípulos em momentos de tribulações. Produz paciência nos momentos de tormenta, mas não habita onde existe pecado. Então deixa bem claro, marcada a canetinha aí, que o Espírito Santo só age onde há santidade, pois não esqueça que ele é o Espírito Santo, tá bom? Continuando, Paulo afirma que o Espírito Santo nos encheria plenamente de alegria, paz e esperança. Vamos ver Paulo falando isso aqui. Aonde? Romanos, capítulo número 15, verso de número 13. Paulo diz que o Espírito Santo nos encheria pela alegria, paz e esperança. Abre aí, livro de Romanos. Abri Coríntios, volta, foi o Paulo que escreveu Coríntios, mas eu quero o livro de Romanos, aqui, livro de Romanos, capítulo de número 15, verso de número 13, nos diz assim, já lemos, na sala do Conecta Jovem está laranja, que o Deus de esperança, da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder e, como diz Paulo, nos encherá de toda alegria, paz, confiança. Seremos transbordados por essa esperança, por conta de quê? Pelo poder do Espírito Santo. Glória! Para encerrar, nos diz assim, que venhamos a cada dia usufruir desta presença maravilhosa do Espírito Santo. Que venhamos a cada dia usufruir desta presença maravilhosa do Espírito Santo. Vamos lá? 2.2 O fogo do Espírito Santo. Fogo. Vamos ver o que entendemos como o Espírito Santo como fogo. Não foi sem propósito que o Espírito Santo tem como símbolo o fogo e que o batismo com o Espírito Santo é com fogo. Eita, olha aí, nós somos assembleando uma igreja, uma escola bíblica assembleana, então tem que falar de fogo. Lucas capítulo número 3, versículo de número 16. Ainda não lemos na sala do Conecta Jovem, então vamos marcar de laranja. João respondeu a todos: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eita glória! Mais uma vez o armazenamento quer falar algo que a leitura não quer deixar. Mas aqui está dizendo, porque tem algumas traduções que diz que eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias, de levar as suas alparcas, e por aí vai, né? E aqui ele está dizendo bem claro, de me curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito
Espírito Santo. De quem João está falando? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E com fogo. Por quê com fogo? Vamos ver aqui o que fala o nosso professor César Rosa sobre por que o fogo. Vamos ver aqui, ó. O fogo ilustra a limpeza, além de aquecer e iluminar. Opa, informações importantes. O fogo ilustra primeiro limpeza. Por quê, professor? É no fogo que se tira as impurezas dos metais preciosos. Então, se você é precioso, você tem que passar pelo fogo do Espírito Santo para que tire as impurezas, pois o Espírito Santo não habita em lugar impuro. Então, você passa pelo fogo para ficar cada vez mais puro, mas também, além disso, nos aquece o coração, nos traz um coração que estiver gelado, frio. O Espírito Santo queima dentro de nós. Oh, glória! Já dá para vontade de sair correndo, mas não dá que eu estou sentado, né? E mais, também tem outra função. Ilumina. Aonde tiver uma escuridão, quando o Espírito Santo habitar, haverá luz. Não é uma opção. Dava aula domingo de manhã sobre ser sal e luz da terra. Não foi esse final de semana, foi o final de semana passado, retrasado, melhor dizendo. E nós não temos a opção de não brilhar. Por que não temos a opção? Porque o Espírito Santo está em nós. Então, se está em nós, nós somos obrigados. Só quem não brilha é quem não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é fogo, e ele limpa, ele aquece e ele ilumina. Eita glória! Merece um gostei de você que não se inscreveu ainda? Se inscreve, vamos fortalecer o canal Bíblia para o Cotidiano. O Espírito Santo tem um papel preponderante na igreja, santificando-a na palavra para o arrependimento. Além disso, ilumina a nossa mente para compreender as grandezas e os mistérios do nosso Deus. Por isso que ele é luz, o fogo ilumina. Então, se ele ilumina, vamos entender os mistérios do nosso Deus. Outra propriedade do fogo é aquecer nas noites frias do deserto. Quem tem o Espírito Santo conta com um amigo de todas as horas para lhe aquecer nos invernos da vida. Aqui está um segredo de quem está triste. Se apegue ao Espírito Santo. Aqui, ó, quem tem o Espírito Santo conta com um amigo de todas as horas para lhe aquecer nos invernos da vida. O que é que nós aprendemos com invernos da vida? Adversidade, problema, conflito, solidão. Você nunca estará só. Por que não? Porque o Espírito Santo se move em você. Oh, glória! Chegamos no nosso ponto de número 3, representações do Espírito Santo. Mais representações. A Bíblia usa algumas representações acerca do Espírito Santo para expressar uma verdade acerca do seu caráter e atuação. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, observamos o Espírito Santo sendo comparado com água, vento e óleo, e etc. Vamos marcar aqui, porque nós já lemos lá no ponto 2, mas vamos marcar de novo. Água, vento e óleo. Vamos lá? Agora no 3.1, o Espírito Santo como água. Vamos falar agora, falamos dele como fogo. Ele limpa, aquece e ilumina. Limpa. Agora vamos falar de água. É interessante que tanto o fogo quanto a água serve para limpeza. Vocês sabiam disso? Sim, lógico, vocês são inteligentes, vocês sabem disso. O fogo purifica as impurezas. A água nos lava de toda a sujeira. Então, fogo e água têm uma finalidade em comum: limpar, purificar. Gostou? Então,
Compartilha isso aí. Vamos lá. Jesus, em uma das suas alusões ao Espírito Santo, fala que o rio de água viva correrá do interior daqueles que crerem nele. Isso nós já lemos, né? Em livro de João, capítulo número 7, do versículo 38 e 39. Se eu não me engano, foi nossa leitura de texto de referência, tá bom? Ele diz que de nós sairá fontes de água de vida. Por isso que ele diz que não dá para nós que somos batizados com o Espírito Santo sair da nossa boca palavras de vida e de morte. Não dá, porque da nosso interior surge fontes de água viva. Glória a Deus. A água é algo essencial na existência humana, trazendo refrigério aos cansados. Opa! Todos nós concordamos, sem água não dá para viver. Não dá. Dizem aí os mais pessimistas que as próximas batalhas ou lutas será por água potável. E quem está nessa rota de conquista de água potável? Nós. Pois é, nós somos o maior produtor de água potável do mundo. Então o mundo almeja, deseja, cobiça as nossas águas potáveis. Pois é, sabemos que é essencial para a existência do ser humano. Então, se a água é essencial, o Espírito Santo colocado como água, a Bíblia está nos afirmando que o Espírito Santo ele é essencial para a nossa existência como cristão. Oh, glória! Certo? Vamos lá. Para aqueles que estão cansados, você toma água para refrigerar. Não lembra de Jesus lá no tanque com a mulher samaritana? Ele diz: dai-me de beber. E ela diz: como pode? Eu sou samaritana, tu és judeu, tu me de água. E no final da conta, como é que terminou a história? Jesus pede água, a mulher vai tirar água e nenhum dos dois leva água. Porque o que Jesus queria era dizer que dentro dela jorraria água melhor do que aquela que toma, que hoje eu esqueci de trazer a minha, e terá sede de novo. Mas essa aqui, que é o Espírito Santo, oh glória! Vamos continuar. E no Antigo Testamento servia até mesmo de um ritual de purificação. A água se purificava antes de entrar no Santo dos Santos, tanto que na entrada do tabernáculo, deixa eu ver, o tabernáculo nós tínhamos eu tenho um livro ali fazendo a ilustração, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Nós tínhamos a entrada do templo, falando da tenda, tá? A entrada do templo, aí de vista nós temos primeiro o altar do sacrifício. Ali se oferecia o sacrifício, aí depois, antes de entrar no tabernáculo propriamente dito, no lugar santo, havia a pia para o lavatório, para lavar as mãos, lavar os pés antes de entrar no lugar santo. Aí no lugar santo nós tínhamos pães, candelabro, incensário. No Santo dos Santos, nós encontramos a Arca da Aliança. Mas antes de entrar no lugar santo, tinha que ter o ato de purificação. Tinha o lavatório. Vamos lá. Assim é o Espírito Santo. Não conseguimos viver uma vida plena sem a sua presença. Não dá para mim e você viver uma vida plena sem a presença do Espírito Santo. Sua presença nos faz descansar, oh glória, trazendo alento e renovo para os corações sedentos e cansados. O Espírito Santo, por isso que ele é chamado lá atrás de quê? Consolador. Ele nos consola. Que venhamos beber da fonte do próprio Deus e assim viver uma vida na plenitude do Espírito de Deus. Parece uma profecia de Jeremias. Jeremias, me ajuda aí. Disse que o povo fez duas maldades. Uma, deixou Deus verdadeiro. E a segunda,
cavaram cisternas que não retiam água. Deus é a fonte de água viva e eles abandonaram a fonte de água viva. E o que isso significa, professor? Explique isso aí. O povo abandonou Deus, que ele fazia saciar o anelo de sua alma, o desejo de sua alma, e se apegou a quem? Aos deuses. Abandonaram o único Deus verdadeiro para se apegar aos deuses falsos, águas que não retém, que não servem para nada. Duas maldades fizeram o povo. Mas graças a Deus que o Espírito Santo veio, habita entre nós, no meio de nós e em nós, através de nós e apesar de nós. Esse apesar de nós é maravilhoso, porque não é porque eu sou professor, não é porque eu sou presbítero, não é porque eu sou casado, não é porque eu sou pai, não é porque eu sou homem. Ele age através de mim e por mim e apesar de mim, porque aqui quem manda é Ele, como gosta de dizer o meu amigo pastor Urandir Ramos. Eu sou apenas o jumentinho que de vez em quando Jesus quer dar uma voltinha. É eu também, mas com o Espírito Santo é diferente. Ele faz morada. Eu gosto de dizer, agora é minha frase, professores. Se você gostar, pode replicar. Não tem direitos autorais. Eu gosto de dizer que o Espírito Santo ele não é inquilino, ele é proprietário. Então, aqui é uma casa que não é alugada, aqui é uma casa que tem dono, e o dono é o Espírito Santo. Ô glória! 3.2, para encerrarmos a lição de número de hoje. Ainda falta a conclusão. Ponto 3.2 e conclusão. Segura aí mais um pouquinho. Como vento. Vento. Então quer dizer que está em todo lugar? É isso aí. É uma conversa muito bonita que está registrada aqui, que foi registrado lá na conversa de Jesus com Nicodemos. Sim, o Nicodemos procurou Jesus de noite, mestre em Israel, e não entendia o que era nascer de novo. Vamos estudar, vamos ler um pouco aqui. 3.2, o vento do Espírito. Por duas ocasiões, vemos o vento mostrando verdades a respeito do Espírito Santo. No diálogo de Jesus com Nicodemos, encontramos que a pessoa guiada pelo Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, ele é completamente conduzido pela vontade divina. Aí nós encontramos no livro de João, capítulo número 3. Nós gostamos de João, capítulo 3:16, mas essa conversa começou primeiro Nicodemos conversando com Jesus, capítulo 3, e Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele diz: eu não entendi foi nada. Como que um caba velho vai nascer de novo? Voltar para o ventre da mãe. Aí Jesus fala: tu é mestre em Israel, não entendeu isso? Oh, meu Deus do céu. Imagina, tu não entende as coisas desse mundo, mas você contar o espiritual. Mas, fica quieto. Vamos para o nosso versículo que nós ganhamos mais. Que diz assim, ó. João 3:8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós somos conduzidos. Nós até ouvimos, sentimos, mas veio da onde? Não sei, só sei que veio. Por quê? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele manda, ele que diz, vai, vem, fica, para, vai. É ele, é tudo dele. Então, essa foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Assim somos nós. Essa aqui é a primeira alusão que ele fala sobre vento, o Espírito Santo como um vento. Continuando, em outro momento marcante na história da igreja, que é o derramamento do Espírito Santo. Livro de Atos, vamos lá.
Clica aí na sua Bíblia, não deixa de abrir Bíblia não. Folheada, impressa como eu já te mostrei, ou aqui no clicando. Vamos lá, livro de Atos 2:2, deixa ela aberto e já está lido, ô glória, fica marcado aí que vamos ler o texto. Em outro momento marcante na história, já lemos da igreja, né? Que é o derramamento do Espírito Santo, Atos 2. Observamos que o Espírito enchendo a casa como um vento ivemente e impetuoso. Vamos lá? E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Tá aí, tá bom? Atos 2:2. O Espírito Santo veio como um vento, e aqui na NVI diz um vento muito forte. É isso aí. E encheu toda a casa em quem estava. Ou seja, ele veio, encheu todo lugar e todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, com fogo. Eita glória! Quando o homem vive no Espírito, tem a vida movida por sua vontade, pois o Espírito o conduz para onde quer. Ao mesmo tempo que é invisível, ele é impetuoso em sua ação, no qual podemos sentir a sua presença maravilhosa, trazendo consigo o frescor e o refrigério. Eita, Espírito Santo maravilhoso! É esse Espírito Santo. Então, seja conduzido por ele. Permita-se ser conduzido por ele. Amém? Vamos para a nossa conclusão de hoje. Conclusão nos diz assim: o Espírito Santo foi prometido por Jesus e através dos títulos concedidos a ele e de seus símbolos, somos capazes de compreender as grandes verdades que Deus revelou ao homem. É através da onde? Aqui, ó, dos seus símbolos, títulos, que nós compreendemos o que Deus quer entre nós e o Espírito Santo, entre nós, o Espírito Santo e Deus, entre nós, o Espírito Santo e Jesus. O que quer entre nós? Quando entendemos seus títulos, entendemos os seus símbolos. Vale ressaltar que aqui ainda não falou todos, mas falou o suficiente para formar a base da fé do povo de Deus, dos jovens, da sala do Conecta Jovem. É suficiente que você ouviu para fortalecer a sua fé. Jovens, você aprendeu o quê? E eu ensinei o que para você? O Espírito Santo está conosco como garantia de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Oh, glória! A promessa é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estamos selados. E só quem pode quebrar esse selo é Jesus Cristo. Lembra de Apocalipse capítulo de número 5? Pois é, lá tinha um livro que ninguém era digno de olhar para ele, nem de ler, nem de abri-lo, no caso porque ele estava selado. Mas João começa a chorar e o anjo diz: João, não chora. Eis aí, João, o leão da tribo de Judá, que morreu, mas venceu. E ele é digno de abrir o livro, de ler o livro, desatar os seus selos. Porque você foi selado com o Espírito Santo por dia da redenção. E Jesus Cristo vai quebrar esse selo dizendo: eu tenho direito à tua vida, a abrir a tua vida para que você venha morar comigo. Que domingo pela manhã você tenha uma aula maravilhosa. Professor, que Deus continue abençoando você, superintendentes, alunos, que Deus venha enriquecer a sua vida com o ensino de hoje. Por aqui, Tony Pinho, o canal
é Bíblia para o Cotidiano. E eu espero você na próxima lição.